Irmãos, abram suas Bíblias mais uma vez, por favor, em Obadias, livro do profeta Obadias. Enquanto os irmãos aí estão abrindo novamente, nós estamos fazendo uma exposição no livro do profeta Obadias. Nós começamos no versículo 1 no domingo passado, e nós enfatizamos no versículo 1 que Deus, ele fala, né? Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, né? E uma das maneiras que ele falou foi através dos profetas. E aqui, no livro do profeta Obadias, nós temos uma profecia dada por Deus por meio do profeta Obadias. E é uma profecia pesada, é uma profecia contra Edom, né? Como os irmãos já sabem, Edom são lá um povo que são descendentes de Esaú, lá o irmão de Jacó. E nós já vimos algumas questões relacionadas ao contexto histórico no domingo passado, e hoje nós vamos adentrar a partir do versículo 2 até o versículo 9 na profecia em si, né? É importante que os irmãos entendam que a profecia de Obadias, ela é uma profecia de juízo, tá? Eu creio que os irmãos entendam o que é uma profecia, né? Mas caso alguém ainda não saiba, profecia é quando Deus fala por meio de um homem. O Senhor se revela, ele traz a revelação, aquele homem, ele transmite aquela revelação que Deus o deu. Isso a gente chama de profecia, certo? A profecia, gente, ela não é sinônimo, preste bem atenção no que eu vou dizer. A profecia, ela não é sinônimo de previsão do futuro, ok? Acontece de, às vezes, a profecia ela está relacionada a alguma previsão do futuro. Mas a profecia é uma palavra que vem da parte de Deus. Essa palavra, ela pode ser uma palavra de ânimo, ela pode ser uma palavra de exortação, ela pode ser uma palavra de juízo, como é o caso aqui de Obadias, e ela pode ser uma palavra relacionada a algo que vai acontecer no futuro. Ok? Então, no caso da profecia de Obadias, nós temos a palavra de juízo e nós temos também palavras relacionadas ao futuro, que ia acontecer, tá? E quando eu falo de futuro, gente, eu não estou falando do nosso futuro. Eu estou falando do futuro da época que a profecia foi dada, ok? Então, na época em que Obadias viveu, Deus falou com ele para ele falar ao povo de Edom algo que era um julgamento, um juízo, e esse algo iria acontecer. Partes dessa profecia já se cumpriram, e eu acredito, uma interpretação minha, que parte ainda irá se cumprir no futuro, tá? Mas vejamos aqui o que é que Deus fala a Edom, né? Os irmãos podem prestar atenção que a linguagem que é usada no livro de Obadias aqui é uma linguagem que está assim na primeira pessoa, né? É Deus falando a Edom. De vez em quando a gente percebe a presença do profeta ali no meio da mensagem, quando o profeta diz assim, ó, assim diz o Senhor, eis que disse o Senhor falou, mas vocês podem prestar atenção que aquilo que está sendo dito a partir do versículo 2 é o próprio Deus que está falando a Edom. E ele começa o texto dizendo o seguinte, versículo 2, eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Essa expressão, te fiz pequeno, não é a ideia de criação, tá? Nós sabemos que Deus ele é o criador de todas as coisas, e nós sabemos que Deus ele é o criador também das nações. Nós podemos ver que Edom, o povo de Edom, ele foi criado por Deus, e assim como Deus deu uma terra a Israel, isso é curioso, assim como Deus deu uma terra a Israel, Deus também deu uma terra aos descendentes de Esaú. A gente pode ver isso em Deuteronômio capítulo 2, versículo 4. Olha o que é que diz aí. Deuteronômio capítulo 2. Olha o que é que diz. 2. Olha o que é que diz Deus ao povo de Israel
quando o povo de Israel estava ali andando pelo deserto e tal, né? Aí ele diz assim, ó, versículo 4, tá? E dá ordem ao povo, dizendo, né? Aqui Deus, se eu não me engano, falando com Moisés, para Moisés falar para o povo. E dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú. Gente, os filhos de Esaú são os descendentes de Esaú, é o povo de Edom, tá? Os filhos de Esaú. Que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Vocês percebem que Deus deu aquele monte aos descendentes de Esaú. Aí Deus diz aos descendentes de Israel que estão saindo lá do Egito, voltando para a terra que Deus deu a eles, né? Aí Deus diz assim, ó, vocês vão passar pelo meio das terras dos teus irmãos, né? Porque são parentes. Lembra que Esaú era irmão de Jacó? Vocês vão passar pelo meio da terra dos teus irmãos, mas aquela terra lá não é de vocês, aquela terra é deles. Aquela terra ali eu dei para eles. Tá? Então aqui a gente entende que Deus, assim como ele fez com Israel, ele fez de forma semelhante, não igual, com Esaú e com a sua descendente. Ele deu uma terra ali para eles e não era direito de Israel pegar nada daquela terra, porque aquela terra não pertencia a eles. Ok? A gente pode ver isso também no versículo 22, ainda no mesmo capítulo aí de Deuteronômio 2, diz assim, ó, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Novamente aqui, quando vocês lerem o capítulo completo, vocês vão entender melhor, mas novamente aqui ele está falando que Deus deu aquela terra aos descendentes de Esaú, e assim como acontece com o povo de Israel, que chega na terra prometida, em Canaã, e Israel tem que expulsar aqueles povos de lá, do mesmo jeito aconteceu com os descendentes de Esaú. Eles expulsaram um povo que estava lá, né, porque Deus tinha dado aquela terra ali a eles. Tá? E o versículo 29 diz assim, ó, ainda do mesmo capítulo. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Então percebe aí, ó. Aqui os filhos de Israel, os descendentes de Israel, eles estão falando com outro povo, aqui eles já tinham passado pela terra de Esaú, aí estão dizendo para outro povo, ó, deixa a gente passar aí, do mesmo jeito como o pessoal de Esaú deixou a gente passar, certo? Só que é interessante que ele diz assim no final do versículo, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. Né? Então Deus deu a terra, além do Jordão, ao povo de Israel, e deu aquela terra de Seir, aquele monte lá de Seir, aos descendentes de Esaú. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer, dependendo da versão da Bíblia que vocês estão lendo, que o versículo 2 de Obadias dê a entender que quando Deus diz assim, ó, eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Pode dar a entender que Deus fez a nação de Edom, já desde o início, pequena. Não é isso que ele está falando. Aqui é uma profecia, tá? Algumas versões até colocam no tempo futuro. Como é que está na versão aí de... Alguém tem versão diferente? Está no tempo futuro, né? Eis que tornarei, né? Lê aí como é que está na sua versão aí, irmão. Isso. Então, ó, o tempo aí é futuro. Tornarei. Né? Na minha versão tem no tempo passado. Por que é isso? Por que é que nessa versão ela está no tempo passado? Porque o texto lá, o texto original, ele dá a ideia de que essa profecia é tão certa que é como se ela já tivesse se cumprido. A palavra de Deus, quando Deus determina algo, quando Deus decreta algo, aquilo não pode ser mudado. Certo? Aí algumas versões traduzem para o tempo futuro, que é para as pessoas não confundirem isso que eu acabei de dizer para vocês. Para as pessoas não confundirem a profecia relacionada a algo que ia acontecer com a questão da criação do povo, da origem do povo. O assunto aqui não é a origem do povo. É uma profecia que Deus faria que o povo de Edom fosse desprezado, fosse um povo considerado insignificante de entre as outras nações. Então, Deus já começa dizendo para o povo de Edom, por meio do profeta Obadias, ele começa dizendo,
vocês serão desprezados e vocês serão um povo pequeno, vocês serão um povo insignificante diante das nações, ok? Então, começa por aí a profecia. Já vê que ele já não começa assim pegando leve. O Senhor já fala, já pega pesado, né? E no versículo 3, ele diz a fonte do problema. Olha o que é que ele diz. A soberba do teu coração te enganou. Olha que interessante isso daí. A soberba do teu coração te enganou. Irmão, soberba é o mesmo que um orgulho excessivo, é o mesmo que altivez, é o mesmo que arrogância. Tá? No nosso popular é o mesmo do que a pessoa se achar. Só se acha. É soberba. Né? Ela se acha melhor do que os outros. Né? Normalmente há motivos para ela se achar melhor do que os outros, e a gente vai já ver isso daqui. Mas Deus já também começa dizendo qual é a origem do problema. O motivo de Deus punir Edom está lá no versículo 10, que é por causa da violência que eles cometeram contra o seu irmão Jacó. Nós vimos domingo passado a respeito do contexto histórico. Deus está trazendo um juízo sobre Edom por causa do pecado deles contra o povo de Israel. Mas eu quero que os irmãos entendam aqui que a origem daquela violência, Deus pune por causa da violência, mas a origem daquela violência é a soberba. E é isso que o Senhor já está dizendo aqui no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Só para os irmãos ficarem cientes do que eu estou dizendo, abram aí as suas Bíblias no Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E vindo a soberba, virá também a afronta. Continua aí comigo no livro de Provérbios, abre agora o capítulo 13, versículo 10. Olha o que é que ele diz aí, ó. Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Quero que vocês peguem isso. Ó. Da soberba só provém a contenda. O que é que ele está dizendo aqui? Qual é a fonte da contenda? Qual é a fonte do conflito? Certo? A fonte, gente, é a soberba. Se vocês pararem para pensar um pouco, todos nós, na maioria das vezes em que nós nos colocamos em um conflito ou em uma contenda, certo? E para alguns isso acontece mais vezes, outras menos. Na maioria das vezes, isso acontece por nossa falta de humildade. Porque nós somos soberbos. Um debate teológico. O irmão defende o calvinismo, o outro defende o arminianismo. Por que é que nunca se encaixa? Muitas vezes por causa da soberba. Que nenhum para, não, deixa eu ouvir se ele está certo, eu posso estar errado. Né? Mas não, sempre a gente pensa, eu estou certo e ele está errado. Aí tudo que o outro fala a gente não escuta. Isso é o quê? Soberba da nossa parte. Né? Ah, mas eu sei, porque eu li na Bíblia, eu estou certo e tal. Ok, você está certo. Mas pare para ouvir que talvez o outro tenha algo para acrescentar. Ou o Espírito Santo só habita em você. Né? Porque lembra o que é que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios? Né? Ele dá dons diferentes a cada um. E cada um é usado por Deus na igreja de forma diferente. Então, por conta da soberba, muitas vezes nós entramos em conflitos, em contendas desnecessárias. Tá? Eu não estou dizendo para os irmãos que eu sou contra debate, não. Eu acho legal o debate. Traz crescimento intelectual, traz sabedoria, dependendo do debate. Certo? Porque a fonte do debate deve ser para isso, né? a propósito, para crescimento em termos de conhecimento. Mas eu quero que os irmãos entendam isso. A soberba, ela leva à contenda. A violência que Edom causou contra Israel foi por causa da sua soberba. Eles se achavam superiores a Israel. Imagina só você e eu ser um descendente de Esaú.
E aí a gente sabe pela história, que eles sabiam da história também, que o Israel, o Jacó, roubou a bênção que era para Esaú. E aquela bênção que caía sobre Israel, sobre aquela bênção de Deus que estava sobre Israel, era para ser para Esaú, entre aspas, né? Porque Deus já sabia que ia ser de Jacó. Mas na mente humana era para ser de quem? De Esaú. Então na cabeça de um descendente de Esaú rapaz, eu que tenho direito à bênção. Essa terra que é deles aí, a gente tem direito não. Quem tem direito sou eu. Eu sou o primogênito, né? Mas não é assim que Deus age. Então, o engrandecimento pessoal do povo de Edom levou eles a pecarem contra Deus e a pecarem de tal forma que Deus olhou para eles e disse: eu vou julgar vocês por conta do pecado de vocês. Por conta da violência que vocês fizeram contra Israel, vocês serão exterminados da face da terra. Haverá uma matança contra vocês e essa matança vai vir da minha parte. Eu vou causar juízo pesado sobre vocês. Isso é o que está lá no texto de Obadias. Mas voltem aí para Obadias. Eu quero que os irmãos observem aqui algumas coisas. Muitas vezes, a nossa soberba, ela tem uma fonte, né? Vocês viram, ó, violência foi causada pela soberba, e a soberba é causada pelo quê? Normalmente, por algo que a gente se apega, certo? Às vezes, você se acha autossuficiente, às vezes você se acha alguém que pode se proteger a si mesmo sem a necessidade de ninguém. Às vezes você acha que tem amigos influentes. Às vezes vocês acham que vocês têm riquezas e que essas riquezas nunca acabarão, né? Há várias fontes que a gente se apega e causa assim uma certa idolatria àquelas coisas. E isso gera soberba na nossa vida e Deus, ele odeia a soberba. Tá? E é por isso que Deus já começa no versículo 3 dizendo que a soberba do teu coração te enganou. Versículo 3 de Obadias. Mas como foi que essa soberba enganou eles? Primeiro, os edomitas, eles achavam que estavam seguros. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Os edomitas achavam que estavam seguros. Leiamos aí o restante do versículo 3 até ao versículo 4. Diz assim, ó: a soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? E aí o Senhor responde: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Irmãos, a capital do povo lá de Edom ficava literalmente em cima de uma montanha e era, humanamente falando, impenetrável. Certo? Então, qualquer exército que quisesse invadir a cidade lá do povo de Edom, cidade principal, eles iam passar por maus bocados porque lá estava seguro. E por conta dessa segurança, eles achavam: não, ninguém vai derrubar a gente daqui. Ninguém. Quem vier, perde. Quem vier contra mim, perde. Mas aí o Senhor fala: olha, se vocês se esconderem nas estrelas, de lá eu derrubarei vocês. Olha, a soberba enganou a Edom, mostrando para eles que eles estavam seguros. Por conta daquela segurança, eles se achavam melhor do que os demais. Isso acontece com a gente. Quantos de nós não achamos que, eu estou seguro, minha casa tem cerca elétrica? Muitas vezes a gente se acha que a gente está seguro, né? A gente acha que porque a pessoa tem, eu tenho uma arma de fogo, eu estou seguro. Eu sou professor de artes marciais, o cara é o Jiraiya em pessoa, eu estou seguro. Gente, a nossa segurança, ela vem de Deus. Lembrem-se disso. Eu não estou dizendo que você não se prepare para se proteger, não é isso. Você pode se proteger. Você pode praticar artes marciais. Eu acho que você não só pode, como você deve. Certo? Você pode, se você quiser, possuir uma arma de fogo, o que fosse, dentro da lei, obviamente. Né? Isso é possível. Mas entenda uma coisa. Se você coloca a tua segurança nisso, o Senhor pode fazer com você igual fez com Edom.
Ele lhe derruba só para mostrar que você não está seguro. Certo? Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Há um preparo. Você vai para uma guerra, você se prepara. Você não vai para uma guerra com rosa na mão, né? Você vai com arma. É ver essas guerras que estão acontecendo aí. O pessoal vai armado, e é fortemente armado. Mas, se você coloca a tua confiança naquele objeto, naquela arma, se você tira a tua confiança de Deus, a vitória pode não ser sua. Porque é do Senhor que vem a vitória. Quantas vezes, alguns irmãos aqui já praticaram artes marciais e sabem muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes a gente chega na competição e o atleta, ele é o mais preparado, é o mais capacitado, tem mais conhecimento técnico, está preparado fisicamente, da melhor forma. Aí ele pega um cara que não tem preparo nenhum e de repente, por um golpe, ele caiu. Por quê? Porque a vitória, gente, não vem do preparo. Quem dá a vitória é Deus. Quem decide quem vai ganhar e quem vai perder é Deus. Então, antes de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, coloque-se de joelho na presença de Deus e coloque-se nas mãos de Deus. Porque Ele é a nossa real fortaleza, Ele é a nossa real segurança. Certo? Salmos, capítulo 18, por favor. Salmos, capítulo 18. Versículo 1 ao 2. Eu acho que é Salmo 18. Olha lá. Olha o que é que diz o texto aí. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Gente, é em Deus que estamos seguros. Não pense que se você tiver mais polícia nas ruas, você vai se sentir mais seguro. Não pense que a sua segurança depende de coisas humanas. A sua segurança, meus irmãos, depende de Deus. Muitas vezes a gente tem medo de sair na rua, é normal, eu tenho também. Medo de sair, de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, a gente pensa nos nossos familiares. Mas o dia da nossa morte, quem já decidiu foi Deus. Né? E muitas vezes a gente deixa de fazer algo até para Deus com medo de morrer. Né? Eu não vou para tal canto porque lá o negócio está pesado e facção lá não pode e tal, aí a gente deixa de evangelizar por causa disso. Né? E a gente se esquece dos nossos irmãos do passado aí que iam sabendo que ia morrer. Né? A gente ainda tem a possibilidade de ficar vivo, né? Eles iam sabendo que ia morrer, pregavam o evangelho, tudo. Eu não estou aconselhando os irmãos a agirem de forma imprudente, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é, se Deus mandou, aí você vai. Tá? Se há uma ordem da parte de Deus, você entende que aquilo é de Deus, você vai, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. É Ele. Tá? Então, o erro de Edom foi achar que eles estavam seguros pela sua proteção lá em cima daquele alto monte. Eles não estavam seguros, porque eles não estavam confiando em Deus. Mas além da sua autossegurança, eles também tinham uma confiança excessiva em suas riquezas. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que Edom confiava nessas coisas que eu estou dizendo? É só vocês prestarem atenção no texto. Veja o que é que Deus fala para Edom e quais são as áreas que Deus fala com Edom. Primeiro ele falou da segurança de Edom. Aí ele disse, ó, você pode se esconder em qualquer canto, eu vou te derrubar. Aí depois ele diz assim, ó, a partir do versículo 5. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos?
Esse texto aqui, Deus ele está falando diretamente aos bens de Edom. Está falando dos bens, das riquezas de Edom. Só que como eu já falei para vocês têm que entender que esse texto é uma palavra de juízo. E o juízo está vindo da parte de quem? De Deus. E o que é que Deus está dizendo para eles? Olha, se assaltantes viessem roubar vocês, eles iam levar só o que eles conseguissem levar. Né? O assaltante, ele vem, normalmente ele não consegue levar tudo. Ele leva o que tem mais valor e tal, leva o que dá para levar. Não é isso? Se viesse pessoas colhendo as uvas, eles iam deixar alguns cachos de uvas. Alguma coisa ia ficar. Eles não iam conseguir levar tudo. Mas o que é que Deus está dizendo aqui para eles? Olha, o juízo que da minha parte, que vai cair sobre vocês, não vai sobrar nada. Nada. O juízo de Deus é um juízo perfeito. E ele está dizendo que não vai sobrar nada. Ele diz aí no versículo 6, ó, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Até aquilo que está escondido vai ser achado. O que é que Deus está nos ensinando com essa passagem? Não confie em suas riquezas. A confiança em riquezas leva ao que lá no versículo 3? Soberba. A soberba te engana. Você pensa que está rico, você pensa que está bem financeiramente falando, você pensa que está seguro, porque eu recebo bem, eu tenho um bom salário, né? E se esquece que você pode ser demitido. O irmão Júnior só pega a palavra ruim, né? Não pega nada vai ter um aumento, né? Mas não, irmão, eu estou falando da realidade da vida. Eu trabalho numa empresa, os irmãos sabem aqui, foi demitido para mais de 100 pessoas na minha empresa nesses últimos dias. Pessoas com mais de 20 anos de carteira assinada. Foram demitidos de uma hora para outra. Sem ter nenhum obrigado, uma festinha, nada. Tchau, a empresa não te quer mais, tchau. Quantos pais de famílias ficaram desamparados nesse sentido? Irmãos, se você é um trabalhador, eu creio que aqui todos são, lembre-se de uma coisa. O teu sustento vem do Senhor. O trabalho que você exerce é só um meio que Deus colocou para lhe dar o sustento. Mas o teu sustento, ele vem do Senhor. O irmão pequeno aqui, ele sabe do que aconteceu comigo uns últimos anos atrás. Eu tive algumas dificuldades particulares, acabei abandonando o trabalho, saí com a mão na frente, outra atrás, como diz no popular, sem nada, a Angélica grávida. Irmãos, não faltou nada para a gente comer, nada. Eu vivi bem igual eu vivo hoje, trabalhando. Deus me mostrou ali na prática, para mim, dizendo para mim, Júnior, eu que te sustento. É eu que te sustento, não é o trabalho. O trabalho, ele é um meio que Deus colocou para a gente glorificar a Ele. Entendeu? Entendo isso. Quando vocês saem do trabalho de vocês, saiam sabendo que vocês não estão indo conquistar o pão de cada dia. Não é isso que vocês estão fazendo. Saiam na mente de vocês assim, nós estamos indo glorificar a Deus. Por meio do trabalho eu estou indo glorificar a Deus, aquele que me dá o sustento. Como é que eu glorifico a Deus, como diz o apóstolo Paulo? Trabalhando. Como é que eu desonro a Deus e desobedeço a Deus? Roubando. É simples. Né? Paulo diz lá que o que se converte, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Então, é bíblico o trabalho, mas ponham isso na cabeça de vocês. É para a glória de Deus. Não é para o teu sustento. Porque o teu sustento quem dá é Deus. Vocês sabem muito bem o que é que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, né? Para a gente não buscar as riquezas aqui na terra, mas buscar riquezas no céu. Porque a riqueza aqui na terra, o que é que acontece? Vem a traça e a ferrugem e consome. Vem o ladrão e rouba. Mas quando a gente constrói tesouros no céu, quem é que vai tirar esse tesouro da mão de Deus? Ninguém. Já imaginou isso? Abram comigo um texto lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Eu achei muito legal esse versículo.
Hebreus capítulo 13, versículo 5 e o 6. Olha o que é que diz Deus aí, ó. 13, versículo 5 e o 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Olha só, contentando-vos com o que tendes. Porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. Ele não nos desamparará. E ainda diz, não seja avarento. Está dizendo aí o texto. Você trabalha para quê? Para enricar? Faça isso não, meu irmão. A tua riqueza, um dia ela acaba. Né? Trabalhe para glorificar a Deus. Não faça, não pense que as riquezas acumuladas vão lhe trazer segurança. Riquezas acumuladas, meu irmão, só pode lhe levar à soberba. E a soberba vai lhe levar à ruína. É isso que diz a palavra de Deus. Tomem cuidado com isso. Dando continuidade lá ao texto de Obadias, no versículo... Eu já li o 5 e o 6, não foi? Versículo 7 vai dizer algo bem interessante. Olha o que é que diz aí, ó, versículo 7. Todos os teus Deus já falou da segurança, né, de Edom. Deus já falou das riquezas dele. Agora Deus vai falar, ó, dos amigos de Edom. Olha o que é que ele diz aí, ó. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Olha só, os confederados de Edom, os amigos de Edom, foi que armou a armadilha para eles cair. Já imaginou? Lá em Jeremias, capítulo 17, acho que é 17, né? Vamos lá. Um textozinho lá em Jeremias. E resume bem essa verdade aqui. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Diz assim, olha o que é que diz aí, ó. Assim diz o Senhor. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente sempre fala essa frase, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Mas a gente esquece do final do versículo. O homem ele não é maldito só por confiar no homem. Ele é maldito porque ele esquece do Senhor. Você entendeu? Maldito o homem que confia no homem e esquece do Senhor. Continuando, olha o que é que ele diz. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas com a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Irmãos, em quem vocês estão seguros? É na sua influência? É nos seus amigos? Talvez você seja um empresário, eu tenho sociedade e eu sei que se um dia eu quebrar, o meu amigo vai me ajudar. Gente, confia em Deus. Confia em Deus. Eu sei, a Bíblia fala que existe um amigo que é mais chegado do que um irmão. A Bíblia fala isso. Deus coloca pessoas maravilhosas nas nossas vidas, em quem a gente se sente bem, se sente confortado, se sente seguro. São bênçãos de Deus nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que não existe verdadeira amizade, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Existem amizades boas, que Deus coloca para nos abençoar. Existe, isso existe. Mas lembre-se, a sua confiança está em Deus e não naquele amigo e nada mais. O profeta Isaías diz que Deus não troca a glória dele por nada nesse mundo. A glória é dele, a honra é dele. Se você tem amigos
que são mais chegados que o irmão, glorifique a Deus. Glória a Deus por isso. Certo? Mas lembre-se disso, a confiança está no Senhor. No caso de Edom, eles diziam, eu estou seguro, ninguém vai chegar aqui, nós temos riquezas. Quem preparou a armadilha para eles cair foi os próprios confederados deles. Olha o juízo de Deus. Olha o juízo de Deus. Olha como Deus trabalha. Deus trabalha de forma perfeita mesmo. Tanto para o bem, como para a punição. Deus trabalha de forma perfeita. Deus atingiu as fontes da soberba aqui de Edom. Segurança, riquezas, talvez a sua influência em amizades. Né? Mas aí ele continua, no versículo 8. E ele diz assim, porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? Talvez o seu problema não seja se confiar em riquezas, em segurança, em ter muitas amizades, mas talvez o seu problema seja se confiar no seu conhecimento, na sua intelectualidade. Talvez o seu problema seja esse. Talvez o pecado que está causando soberba na sua vida seja isso. Eu sou o que sei. Eu sou o sabichão, né? Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com essa soberba. Eu me lembro muito do pregador lá em Eclesiastes, que ele termina o livro de Eclesiastes dizendo uma palavra bem forte. Eclesiastes capítulo 12, 12. Olha o que aqui diz a palavra de Deus. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O 12 ele diz, né, não há limite para fazer muitos livros, muito estudo é enfado da carne. Aqui ainda em Eclesiastes, se vocês voltarem aí um pouco aí a página, capítulo 1, versículo 18, olha o que é que diz aí, ó. Porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Gente, até o conhecimento você tem que adquirir para a honra e glória de Deus. Se é para o seu engrandecimento pessoal, nem estude. Não abra nem um livro. Mas se é para a glória de Deus, estude. Estude profundamente, para a glória de Deus. Porque, irmãos, você conhecer muito, apesar de algumas pessoas dizerem, é muito bom conhecer, mas você conhecer muito é um motivo que causa, às vezes, dor à pessoa, como diz o texto. Eu entendo isso aqui perfeitamente. Quando você conhece algo e as outras pessoas não conhecem, o seu desejo é que aquelas pessoas conheçam. Um exemplo, nós conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não conhecemos? Nós queremos que as pessoas conheçam esse Evangelho, não queremos? A ela não quer conhecer. Isso causa o que em nós? Dor. Porque a gente quer que a pessoa se salve. Mas ela não quer. Aí a gente prega, mas ela não quer. Tá? Mas esse é só um exemplo da questão aqui do conhecimento. Conhecimento por conhecimento, gente, não significa nada. Eu acho que foi no final da exposição de Judas, nós falamos aqui sobre a doxologia, né? Que é uma palavra de glória. Doxologia é uma palavra de glória. A carta de Judas termina com a doxologia, glorificando a Deus. E ao longo de toda a carta ele trata de doutrina. Doutrina é ensino, ensinamento, é conhecimento. Ele vai tratando de doutrina, né? Contra os falsos crentes que estavam infiltrados no meio da igreja, e ele termina com a doxologia. E eu falei, eu achei muito interessante o que a gente viu lá, no texto de Judas, que a doutrina sem doxologia, ou seja, a doutrina sem glorificar a Deus, ela é vazia. Ela é vazia. Você pode ter aí bacharel em teologia, mestrado em filosofia e tudo mais. Se aquele teu conhecimento não te coloca de joelho na presença de Deus, ele é vazio. É intelectualismo vazio, não serve de nada. A doxologia, a palavra de glória,
o glorificar a Deus, ele tem que andar lado a lado com a doutrina. Lado a lado com a doutrina. Palavra de glória sem doutrina vira êxtase sem sentido. Emocionalismo também vazio. Às vezes você está adorando algo que você não sabe nem o que é. Você está adorando aquele que você não conhece. Você está adorando-o de forma que desagrada a ele. Então, a doutrina, ela anda lado a lado com a palavra de glória. E a glória a Deus, ela anda lado a lado com a doutrina. Você não pode dissociar essas coisas. O conhecimento que Deus quer que a gente tenha é esse, é um conhecimento que nos leve à glória de Deus. Lembrem-se disso. Então, os irmãos que estudam, ponham isso na mente de vocês. Leiam livros, leiam a Bíblia, vejam vídeos de pregação e tudo mais, para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, repense e veja o que é que está errado na sua vida. Ah, irmão, mas eu aprendi que a única coisa que ninguém pode roubar de você é o conhecimento. Porque o conhecimento, ninguém pode tirar de dentro da sua cabeça. É? Vocês conhecem uma doença chamada Alzheimer? Nós já vivemos aqui com uma situação dessa. É horrível, terrível. Tá? Que conhecimento há? Irmãos, faça para a glória de Deus. No caso de Edom, o Senhor disse, ó, eu vou te derrubar de onde você está, que você acha que é seguro. Eu vou tirar tuas riquezas, tu pensa que tu está seguro nas tuas riquezas. Os teus amigos que tu confia neles, em vez de confiar em mim, é eles que vão te atacar. Né? E até os sábios aí, onde vocês acham que são os cabeças, né, os sabichões aí, esses aí vão ficar sem saber o que fazer. Imagina. Olha o juízo de Deus, meu irmão. Meu irmão, não queira estar debaixo da mão, quando Deus está ali julgando, debaixo da mão de Deus em termos de juízo. Não queira, meu irmão. Não queira. A ira de Deus, meu irmão, é perfeita, assim como é o amor dele. O amor dele, a misericórdia dele, ele te purifica, ele te salva, é perfeito, é maravilhoso. A ira de Deus também é perfeita. É por isso que o pessoal não entende que o inferno é eterno. Irmão, o inferno é eterno. É toda a eternidade de sofrimento. Porque não é um juiz humano que está lhe julgando, não. É Deus. É um Deus que é eterno, puro e santo. É Ele que está te julgando. Mas, continuando. Versículo 9, para finalizar, diz. E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Talvez você não confie em autossegurança, em riquezas, nas suas amizades, no seu conhecimento. Talvez você se confie no poder que você tem. Né? Existe uma coisa chamada poder. Vocês sabem disso? Tem pessoas que têm poder em suas mãos. Né? Um general, por exemplo, entre aspas, ele tem um determinado poder. Um rei, ele é uma pessoa de poder. Deus dá poder a pessoas. Lembre-se disso. Para julgar, para agir conforme a vontade dele. Nabucodonosor, aquele Nabucodonosor da Babilônia, irmão, Nabucodonosor. Quem levantou Nabucodonosor foi Deus. E quem derrubou ele foi Deus também. Levantou Ciro, já foi outro, para derrubar eles. Deus. Gente, Deus é a nossa força. Não pense que você tem poder porque você é poderoso. Não queira passar pela situação que Edom passou e que vai passar. Não queira. Não queira. Deus é a fonte do nosso poder. Irmãos, para finalizar, leiamos aí juntos, por favor, Salmos 33, versículo 16 ao 17. Salmo de número 33, versículo 16 ao 17. Deixa eu ver se é isso mesmo.
um texto parecido com aquele de Provérbios que eu citei. Ele diz assim, ó, é o 16, né? Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Gente, vocês querem estar seguros nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? Não importa se você é rei, se você é presidente, se você é juiz, se você é desembargador, não importa. A nossa força, a nossa segurança está em Deus. O Salmo 119, versículo 12 ao 13, diz assim, ó, quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Eu vou ler de novo. Salmos, capítulo 19, versículo 12 ao versículo 13. Salmo 19, versículo 12 ao versículo 13. 19, 12 e o 13. Quem pode entender os seus erros? Olha a oração do salmista. Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Senhor, purifica-me dos meus erros que são ocultos. Purifica-me. Também da soberba, guarda o teu servo. Irmãos, que a nossa oração possa ser essa. Senhor, guarda-nos da soberba. Porque a soberba, ela nos leva à ruína, mesmo. Nos leva à ruína. A soberba, ela, muitas vezes, ela aparece de uma forma que para você é legal. É quando a esposa não se submete ao marido. Soberba. É quando o marido não tem humildade para ouvir a esposa. Soberba. É quando você no trabalho é desobediente, é rebelde. Soberba. É quando você não respeita as autoridades. Soberba. Parece legal, né? Ah, é injusto. Essas multas que eles colocam sobre nós, esses impostos e tudo mais, é injusto. Por que é injusto? Ah, mas é injusto. Mas por que é injusto? Já parou para pensar nisso? Por que é que você, como cristão, não pode se submeter a algo que não vá contra a palavra de Deus? Por que é que não? Soberbo. Já pararam para pensar nisso? Por que é que cristãos, muitas vezes, pegaram em armas para matar pessoas porque não concordavam com o pensamento das pessoas? Soberbo. A reforma protestante e a reforma católica é um exemplo disso. É só estudar a história da igreja, vocês vão ver. Cristão matando cristão. Qual é a fonte disso aí? Qual é a fonte dessa violência? Soberbo. Agora, Senhor, livra-nos dessa soberba. Nós não somos melhores do que eles, nós não somos melhores do que ninguém. Livra-nos, Senhor, dessa soberba. Porque o Senhor nos livrando dessa soberba, o Senhor vai nos livrar da punição que está sobre o soberbo. Orem por isso, meus irmãos. Orem para que a nossa congregação aqui, ela não se ache melhor do que as demais. Ah, mas é porque aqui nós somos bíblicos. Ah, é porque aqui nós não temos denominação. Amém. Mas isso nos torna melhor do que os que têm? Será? Ah, mas aqui a mulher usa o véu, aqui o batismo é por imersão. Amém. Mas não faça disso algo que lhe ensoberbeça de tal forma que você acabe pecando contra Deus e algo pior do que aquele erro lá de uma interpretação básica lá. Cuidado. Abra a sua mente para o que Deus quer para você. Amém?